E é isso aí. Então, na parte de desenho mecânico de hoje, na aula de hoje, eu vou compartilhar com você a minha tela aqui. E o que eu vou trazer para você hoje é a leitura na prática de um projeto. Eu trouxe um desenho aqui, onde eu vou mostrar para você alguns pontos dele, vou mostrar os itens dentro de um desenho mecânico para vocês se habituar. Quem não tem contato, quem tem contato zero com desenho mecânico no dia a dia, é bom ir atrás, imprimir alguns desenhos, enfim, que quer aprender de verdade, faça isso, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou trazer alguns pontos de um projeto aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora os elementos de um desenho mecânico, tá? Vou trazer um projeto real do dia a dia aqui, tá? Para vocês começar a se habituar. Quem tem contato diariamente, muito bem, continua tendo esse contato e praticando. Mas vamos lá. Eu tenho uma peça aqui bem simples, ó. Eu tenho essa peça aqui. A gente tem um tubo aqui, certo? Com flange na ponta e com uma boca de lobo lateral aqui, ó. Um tubinho com a boca de lobo lateral. É bem simples esse desenho, mas ele contém bastante informação bacana. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó. Primeiro que a gente tem uma vista de planta dele aqui, ó. Deixa eu trazer aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, uma vista de planta desse desenho, ó. Isso daqui é uma vista de planta. A gente tá olhando de cima dele aqui, ó, certo? Então é uma vista de planta. O que acontece? Partindo dessa vista de planta, esse desenhista, o que que ele fez? Ele não fez uma elevação, ele fez um corte A. E como que ele representou esse corte? Ó, reparem que aqui a gente tem um A, tá? E a gente tem uma linha de corte aqui, ó, indicando com a seta. Então, o que que ele fez? Ele cortou essa peça no meio e tá mostrando ela acima, tá vendo? Ele cortou essa peça no meio e está mostrando ela acima. E ele identificou aqui e colocou a escala. Isso tudo aqui, ó, já ensinei nas aulas passadas. Como você identifica um corte, como você coloca a escala. Nesse caso aqui, ó, escala 1:3. Quem lembra? Alguém aqui lembra se escala 1:3? Ela é uma escala natural, ela é uma escala de redução ou ela é uma escala de ampliação? Ó, comenta aqui agora no chat, tá? Eu não vou responder ainda. Comenta aqui, isso daqui é uma escala de redução, uma escala de ampliação ou uma escala natural? Escala 1:3. Fala para mim aqui, escreve aqui no chat agora se essa escala aqui ela é natural, de ampliação ou de redução, tá? Vou dar 5 segundos para vocês escrever aqui, ó. 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Aqui a gente tem uma escala de redução, tá, pessoal? Lembrando que ampliação seria se fosse 3:1, indicado aqui. Como é 1:3, a gente tem aqui uma escala de redução. Se você ainda tem dificuldade em escala de redução, a gente tem uma aula aqui que a gente fala só sobre escala. Essa é a 8ª aula, certo? É uma não sei se é a terceira, a quarta aula, a segunda aula, tá? Tem que dar uma olhada aqui na playlist das aulas semanais, que tem uma aula somente de escalas, que se você tem dificuldade em escalas, assista essa aula, que é uma aula bem completa e boa, tá? Então, continuando, como ele cortou, ele está identificando aqui, está fazendo o posicionamento das achuras. E lembra que eu comentei com vocês que quando a gente tem o corte de duas peças, as achuras ficam em posições diferentes? Então foi o que ele fez, ó. Ele colocou a achura nessa posição aqui, ó. Ó, ele colocou a achura nessa posição. Opa, ó. Ele colocou a achura nessa posição, né? E aqui ele colocou o contrário, ó. Tá vendo, ó? Tá bem pequenininho aqui, ó, mas dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Dá pra ver, ó. E por que ele fez isso? Porque quando tem duas peças juntas, você não pode colocar tudo no mesmo sentido a achura. Então aqui, ó, tá seguindo a regra direitinho, tá? Certo? Então aqui é o corte AA. Nesse corte AA, o que a gente identifica? A gente tem a altura do tubo, certo? Aqui a gente tem a cota de 210, tem o flange. O que é flange? Às vezes tem gente aqui com nós que não sabe o que é um flange. Então, flange é essa peça aqui, ó,
que vai na ponta do nosso tubo. E aqui a gente tem um bocalzinho, tá? Com essa boca de lobo aqui que eu já ensinei também. Tem no canal aqui vídeo falando como que traça uma boca de lobo dessa daqui, tá? Inclusive nessa mesma aula aqui a gente vai ensinar você a fazer um traçado parecido com esse, porém com ângulo aqui de 45 graus, tá? Então fica até o final da aula aqui, nessa aula aqui vai ter esse traçado. Aqui a gente identifica, pessoal, ó, que é uma peça redonda, tá? Então, nessa vista aqui a gente consegue ver que é redondo por quê? Porque ele deixou o símbolo aqui, ó, de diâmetro, tá? Então, a gente sabe que essa peça ela é redonda, então é aquilo que eu falei para vocês. Vamos supor que a gente não tivesse essa vista aqui, ó. Na maioria dos desenhos não tem, tá? Então, como que a gente ia imaginar essa peça? Então, a partir do momento que a gente viu essas informações, vista de planta, isso aqui a gente já sabe que ela é redonda. Vista de elevação, a gente sabe que acrescentou um bocal na lateral aqui. Então, a gente imagina essa peça. Então, vamos imaginar, essa peça é um cilindro redondo. Embaixo ela tem um flange, certo? E a 105 da face do flange, a gente vai ter um bocalzinho. Então, a gente tem um tubo e tem esse bocal aqui. Então, a gente imagina isso, tá? Aqui é um exercício fácil de fazer porque é uma peça simples. Então, você precisa começar a fazer isso com peça simples, para quando chegar uma peça avançada, você ter total capacidade de ler aquele desenho, entender e imaginar aquela peça, tá? Então, outro ponto aqui, então a gente tem aqui um detalhezinho B, ó, um detalhezinho B, que ele tá fazendo dessa posição aqui, ó. Então, vamos procurar o detalhe B agora. O detalhe B ele deixou aqui embaixo, ó, detalhe B. Aí ele até deixa uma nota aqui, ó. Prever sobre metal no do item 1. Então, quando a gente vem aqui, ó, ele chama o item 1 do flange, tá? Aí ele fala aqui, para a usinagem final. Então, o que que ele está dizendo? Que essa peça vai ser usinada no diâmetro e para deixar sobre metal na hora da usinagem, certo? Aqui ele chama detalhe B e aqui ele chama numa escala 1 para 1. E aí, de novo, escala 1 para 1 é a escala natural do desenho, tá? Então, aqui ele posicionou, mostrou simbologia de solda. Então, como que a gente interpreta essa simbologia? Primeiro ponto, esse círculo significa que em toda a circunferência da peça vai ser soldado. E aqui indica o lado de cima da peça. Esse triângulo de baixo indica o lado de cima, vai ser 3 milímetros. E o triângulo de cima indica o lado de baixo da nossa solda, tá? Então, isso daqui sim significa que vai ser uma solda exatamente em triângulo aqui, ó, 45 graus, tá? Tanto aqui quanto aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas em uma das aulas eu ensinei também sobre isto aqui, ó. Isso daqui eu também ensinei em uma das aulas, ó. Linha de ruptura. Ele fez um corte parcial aqui, ó. E isso daqui chama linha de ruptura, ó. Linha de ruptura. Aqui ele colocou a simbologia de Ashura, né? Ó, tá vendo, ó? Sentidos opostos. Isso é importante. E isso, pessoal, é ler e interpretar um desenho. Tem gente que acha que não é isso. Mas isso é ler e interpretar. Você está olhando e está entendendo que isso daqui é um corte, aqui é outro corte. As duas peças serão soldadas uma na outra. A solda vai ser em todo o contorno. Ela vai ter altura de 3 milímetros, 45 graus e assim por diante, tá? E, como eu falei, essa daqui é uma linha de ruptura e esse daqui é um corte parcial. Ele chamou aqui como detalhe B, certo? E como ele já partiu de um corte, por isso que se tornou um corte parcial essa peça aqui, tá? Vamos ver aqui outro ponto importante. A gente tem aqui o detalhe do flange sozinho, ó. Ele deixou aqui um detalhe do flange sozinho e ele fez o quê? Vista de planta também desse flange. Utilizou escala de redução 1 para 4 aqui, ó. 1 para 4, ó. Tá vendo, ó? Utilizou escala de redução 1 para 4. Colocou aqui as medidas, ó, um ponto importante, o diâmetro do furo. Quando você vai fazer vai ver um desenho, ou então está criando um desenho, como que ele simbolizou aqui, ó, diâmetro de 22, 8 vezes. Esse 8 vezes significa a quantidade de furos na peça. Então, você já sabe que essa peça vai ter um diâmetro de 22 e 8 furos, tá?
Lembrando que aqui ele deixou discriminada a posição dos furos, os diâmetros da peça, o diâmetro da linha de centro do furo também, que sempre que tem furação tem que ter esse diâmetro. Aqui tem algumas novidades, ó. Ele deixou aqui, ó, esse mais 0,5 menos 0. O que que é isso daqui? Isso aqui significa a tolerância da nossa peça. Então, o que ele quer dizer com mais 0,5? Que na hora da usinagem, essa peça ela pode ficar 153 até 153,5, tá? Porém, ela não pode ficar menos que 153. Ele colocou zero ali, ó. Quando ele coloca zero, então o torneiro ele tem que garantir essa peça. Ela não pode ter menos de 153. É 153, medida mínima, e medida máxima 153,5, tá? Então, isso daqui é o que ele está indicando para a usinagem, tá? Aqui a gente também tem símbolo de diâmetro, né? Aqui também, aqui já faltou o símbolo de diâmetro nessa peça, ó. Então, aqui o correto é ter um símbolo de diâmetro, tá? Certinho. Porque nessa vista aqui não dá para saber se a peça é redonda, então é importante ter. Já nessa vista aqui, a gente vê que a peça é redonda, então não tinha necessidade de ter símbolo de diâmetro. Mas como padrão, normalmente eu também, na hora de criação de desenho, coloco para ficar bem completa a peça, tá? Então esse é um desenho que eu queria mostrar para vocês alguns pontos. Eu tenho um outro desenho aqui, ó. Vamos lá. Aqui é um desenho de uma tubulação, ó. Uma tubulação pequena, mas bem bacana, ó. A gente tem aqui um tubo, né, com anéis de reforço e duas curvas aqui, ó. Uma curva nesse sentido e a outra nesse. E aqui, ó, a gente tem o 2D. Então, o que que ele fez, ó? Ele tem aqui uma vista de planta que ele fez, ó, posicionou, e ele tem aqui uma vista de elevação, ó. Se eu abrir um pouco aqui o desenho, ó, vocês vão visualizar, ó. Aqui a gente tem a vista de planta aqui, né? Ó, vista de planta. E aqui em cima a gente tem a vista de elevação. Nesse desenho aqui ele colocou algumas medidas e é aquilo que eu falei. Por isso que eu falei que uma boa parte do desenho mecânico da leitura e interpretação é imaginação. Então, quando a gente olha para essa peça, a gente tem que imaginar, tá? Quando a gente olha aqui, a gente já vê o diâmetro. Então, a gente já imaginou que é uma peça redonda, tá? Imaginamos, vimos essa vista aqui, a gente está imaginando, olhando de lado, ou de planta, né, nesse caso aqui. Se a gente está olhando de cima, nós está percebendo que a peça faz um movimento, um 90 grau. Então, ela vem, faz um 90 grau, certo? E a gente vê que ela tá descendo, e aí ela para de descer, e a gente, quando olha na vista de elevação, a gente vê que tem um tubo, né? Um trecho reto. Então, é isso que eu falo para vocês sobre a imaginação. Então, o que a gente imagina aqui? A gente tem uma peça, um tubo redondo, a gente começa a imaginar, a gente tem anel de reforço a 300 milímetros de cima, a gente tem um anel de reforço embaixo, aí a gente imagina que essa peça ela subiu, aí ela foi para frente e ela virou assim, ó, virou para a direita. Então, ó, imagina que essa peça ela subiu, aí ela foi para frente e aí ela virou para a direita, fazendo esse movimento aqui, ó, certo? Então, isso a gente está imaginando e interpretando as linhas desse desenho. Importante, ponto importante, elementos de um desenho. Aqui a gente tem, ó, linha de centro, a gente tem aqui, ó, linha de contorno, e bem colado aqui, ó, a gente tem tracejado, a linha tracejada. Então, como que é representado? No centro, sempre linha de centro, que é traço ponto, linha interna, sempre tá tracejada, que ela tem o significado de linha invisível, tá? E linha externa é a linha de contorno da nossa peça. Ó. Então, todo ponto que a gente visualmente olhando naquela vista não tá vendo, mas ele existe, coloca linha tracejada, beleza? Aqui ele colocou mais alguns detalhes, por exemplo, ó, ele chamou o detalhe A aqui embaixo, ó, posicionou A e ele chamou aqui, ó, e aqui ele trouxe o detalhe A. Então ele mostra o detalhe do anel, ó, ele dá a dimensão de 38 de aba, 8 de espessura
e ele dá uma nova simbologia aqui de solda. Então, como que a gente interpreta essa simbologia? Primeiro que ele fala aqui que é para todos. Então, todos o quê? Todos os anéis. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 anéis. Tem mais um aqui. Então, a gente tem 4 anéis. Então, é para os 4 anéis. E o que que ele me indica? Ele me indica que aqui a gente vai ter uma solda contínua em todo o contorno da peça, só que ela vai ser intercalada dessa vez. Então, por isso que aqui, ó, ele colocou intercalado, ó, ele colocou uma aqui e a outra aqui, certo? Tá intercalado. E ele explica aqui, ó, 50%. Esse 50% tem algumas interpretações, mas por regra, como que funciona? A gente tem aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó. Imagina aqui, a gente tem aqui, ó, aqui é o meu anel. Vamos imaginar que aqui é meu anel, certo? Então, os 50% é o seguinte, eu tenho 50 de solda, ó, vamos imaginar que isso daqui seja a minha solda, ó. Eu tenho aqui, ó, 50 de solda e 100 de espaçamento. Esse espaçamento é a medida, quer ver, ó, deixa eu selecionar aqui, ó, é a medida, ó. Por exemplo, ó, 50 é o cordão de solda, 50. Esse 100 é a medida de centro a centro. É a medida daqui, ó. Deixa eu puxar uma linha daqui, do centro, tá? Ó, do centro até esse centro. É essa medida aqui, ó. Então, 50 é a quantidade de solda, 100 é o espaçamento entre centros, tá? E intercalado significa que, se aqui tem essa solda de 50, a outra solda de 50 vai estar intercalada, vai estar aqui, ó. Então, imagina só, vai estar aqui, ó. Opa. A parte de baixo vai estar aqui, ó. Então, como que ela vai ficar? Se eu pôr outra aqui, ó, como que ela ficaria? Ela ficaria assim, ó. Ó. Ela fica intercalada, ó. Aqui é um exemplo simples, tá, pessoal? Ó, então, isso daqui, aqui seria a solda em volta da peça. Então, ó, 50 é o cordão, aqui, 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 e 100 é centro a centro na solda. Então, daqui aqui é centro, e daqui aqui é centro, e esses centros aqui tem 100 milímetros, tá? Então, isso daqui é a representação de soldas intercaladas. Aqui ele deixou mais um detalhezinho de um olhal, tá? Então, ele fez o que aqui, ó? Ele só chamou aqui, ó, detalhe B, não é o detalhe B, esse daqui é o olhal. Ele... Bom, é o detalhe B sim, só que ele não identificou que é o detalhe B. Então, isso daqui tem um errinho aqui nesse projeto, tá? Mas este daqui é o detalhe B, tá? Então, ele está mostrando o olhar dessa peça. Então, aqui é a vista frontal, aqui é a vista lateral da nossa peça, tá? Então, ele mostra aqui como que é o olhar. Também mostra, indica simbologia de solda, ó. Também indica simbologia de solda, tá vendo? Em todo o contorno ele chama aqui também, e 3 milímetros as duas soldas, certo? Então, aqui tem mais um desenho que tem alguns elementos. Então, o que eu apresentei para você? Os 3 tipos de linhas que tem nesse desenho, as cotas, simbologia de solda, tá? Posição de vista, ó, vista de planta, elevação, e os detalhes, tá? A gente tem uma lista de material aqui, ó, bem legal, ó. Então, aqui, ó, posição 1, aí ele fala chapa de tanto, espessura de tanto, comprimento de tanto, certo? Material, inox 304, peso de cada item aqui também, tá? Então, sempre quando você estiver lendo e interpretando um desenho mecânico, você tem que ficar de olho em todas as informações que tem nele. Desde o nome de quem está desenhando, todas as informações. Você tem que olhar tudo porque tem notas os desenhos, tem indicações específicas em outro lugar que não seja no desenho, que seja assim, por exemplo, numa nota, né? Que não seja no desenho que eu estou querendo dizer, não seja
na vista de planta ou elevação, mas seja uma nota específica. Por exemplo, nesse próprio desenho aqui, ó, ele tem algumas notas, ó. Ele tem um simbologia de solda que ele fala, ó, típico para solda de topo. Ele tem aqui também, ó, atenção ao sobremetal onde tem indicação, tá? Então, são pontos que tem que prestar atenção, porque são importantes no desenho também, tá? Não só as vistas. Mas aqui eu mostrei para vocês alguns detalhes, tá? Que tem até um detalhezinho B aqui também, ó, tá? Então, mostrei aqui para vocês. Eu tinha comentado que aqui é o detalhe B, mas na verdade aqui ele não chamou nenhuma informação aqui, ó, nenhum tipo de detalhe, mas a gente sabe que é o olhar que vai nessa posição aqui, tá? Então, pessoal, é isso aí. Aí aqui também a gente tem os balãozinhos de posição, né? Para quem tá começando agora, isso daqui chama balão de posição, que indica a posição de cada peça para a gente vir na lista de material e encontrar e ver aqui espessura, diâmetro, comprimento e assim por diante. Sempre quando você vê lista de material, pessoal, não leva a lista de material 100%, porque às vezes na hora que você está desenhando ali, a informação diverge um pouco da prática. Então é sempre importante quando você tiver com o desenho na mão, você, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, posição 1. A gente vem aqui na posição 1, aí aqui nesse caso desse desenho, ele está mostrando o diâmetro, mas tem desenhista que não coloca o diâmetro, coloca a planificação. Então, às vezes coloca errado. Então, sempre quando você estiver fazendo uma peça, você mesmo calcula. Diâmetro aqui está falando 1105 externo, então vou fazer aqui o cálculo do perímetro. O cálculo do perímetro é, nesse caso, diâmetro externo menos uma espessura vezes π. A gente tem o resultado da peça planificada, da peça aberta, tá? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a parte da aula que eu queria trazer para vocês de leitura e interpretação de desenho técnico. Como eu falei para vocês, nesse primeiro ponto, isso é um processo. Então, se você quer aprender de verdade, quer entender de verdade, você tem que dar tempo ao tempo, tá? Não é uma coisa que você nasce, acorda naquele dia bem e já consegue sair interpretando desenho, criando desenho. Não é assim. E outra, existe uma sequência que eu tenho para mim que é importante. Você entender a teoria, você entender essa projeção de vistas, planta, elevação, lateral, detalhes, e você praticar criando seus próprios desenhos também. Pega um desenho como esse daqui, pode pegar na internet, pode solicitar para mim no WhatsApp, que eu te envio, e você fazer na prática. Seja pelo computador ou seja manualmente também, fazer na prática, arriscar, porque desenhar vai fazer você entender muito melhor. Desenhar vai fazer você entender muito melhor um desenho técnico na hora de ler e interpretar. Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Agora a gente vai entrar na aula de traçado que eu comentei com vocês e fica comigo até o final dessa aula. Aqui no final dessa aula a gente vou trazer mais alguns pontos para vocês. Beleza?